Seja bem-vindo, torcedor da Hyundai Copa HB20 ao Autódromo José Carlos Passe em Interlagos, onde você tem imagens ao vivo de pilotos e carros saindo à pista para as voltas de instalação, para a formação do grid de largada. Você viu ali na geração de caracteres da corrida 2 da sexta etapa da temporada 2019. Aí você há de se perguntar, ué, mas não teríamos em Interlagos a oitava etapa? Exatamente, vamos ter a oitava etapa nesse fim de semana, que começa com temperatura ambiente de 28 graus, com o asfalto escaldante a 55 graus, com o vento fraquinho a 12 km por hora, com 46% de umidade relativa do ar. Mas se teremos a oitava etapa, por que é que vamos acompanhar daqui a pouquinho juntos ao vivo a segunda corrida da sexta etapa? Se você não lembra, eu te conto. Se você lembra, eu relembro para você, com você também, que tivemos no Velopark no final do mês de outubro, o início da sexta etapa, tivemos a primeira corrida e a segunda acabou não acontecendo. Por quê? Por conta da chuva que tornou a pista impraticável na avaliação de pilotos, dirigentes e comissários. Você tem imagens lá do dia 27 de outubro na pista do Velopark, quando tivemos o Edgar Favarin e o Pedro Cardoso formando a primeira fila do grid de largada, com o novíssimo HB20 da nova geração, fazendo aí a função do safety car. Belíssimo pelotão que formou o grid da sexta etapa lá no Velopark na primeira corrida, você sabe. A cada etapa da Hyundai Copa HB20 temos duas provas. Esse é o grid para você. Edgar Favarin e Pedro Cardoso formando a primeira fila do grid. O Edgar Favarin, que é parceiro do Odair dos Santos. Na segunda fila, o Rafael Abate e o Bruno Testa. Na terceira fila, o Roger Sandoval, que é parceiro do Adriano Rabelo, e também o Caíto Carvalho, Caio César Carvalho. A quarta fila trazendo o César Fonseca e o Beto Cavaleiro. Na quinta fila, o Diego Augusto e o Rogério Mota. Luiz Sena Júnior abriu a sexta fila ao lado do Chris Bornemann, que é irmão e parceiro do Lucas Bornemann. Na sétima fila tivemos o Daniel Nino e o Luciano Viscardi. Na oitava fila, Marco Silva Ramos e o Antônio Junqueira. Na nona fila, o Luiz Ornelas e o Felipe Carvalho. E na décima fila, o Luiz Cordeiro e o Kleber Electric. Depois o Tuca Antoniazzi, piloto da casa, o Edgar Colamarino, o Wagner Cardoso, o Marcelo Zebrinha, o Thiago Sansana, o Flávio Andrade e o Eduardo Doriguel. Imagens, repito, lá do dia 27 de outubro no Velopark. Foi o início da sexta etapa, foi a sexta praça, meu caro Daniel Kellerman, visitada pela Hyundai Copa HB20. Boa tarde, Luke, boa tarde, telespectadores da Hyundai Copa HB20. Realmente, Luke, foi um final de semana incrível, né? Que nós tivemos no Velopark, e uma corrida fantástica que a gente vai começar a assistir agora. Vamos revendo, olha aí, Edgar Favarin, número 74, e o garoto Pedro Cardoso fazendo sua estreia na Hyundai Copa HB20, ele que havia acabado de vir do grid da Stock Car Brasil, a luz vermelha apagando e espalhando o pelotão na reta de largada. O carro número 60 que você vê ali pela esquerda da imagem é do Fernando Júnior, piloto gaúcho. Fernando Júnior retornando ao grid, e o Pedro Cardoso, olha só, por fora na tomada da curva 1, assumiu a liderança, passou pelo Edgar Favarin, veio para cima do Favarin o Rafael Abate. Esse o Favarin segurou, mas o Pedro Cardoso, na primeira curva dele, como piloto da Copa HB20, assumiu a liderança da prova do Velopark. Uma primeira volta de corrida bastante movimentada, o Favarin mantendo seu contato ali muito próximo com o Pedro Cardoso, que é piloto do Distrito Federal, que ali vem com o carro número 43. Todos os carros preparados e configurados tecnicamente pela H Racing. Olha o que fez o Favarin, ainda na primeira volta. Colocou por dentro, assumiu a primeira posição, a traseira do carro ele perdeu. O que tentou voltar já estava por ali o Pedro Cardoso. Com isso, o toque, o Favarin saiu do traçado e caiu de segundo para quarto lugar. Quem se deu bem? O Rafael Abate, que veio para ser segundo. O Bruno Testa assumiu a terceira posição e já começou a receber ali uma resistência muito forte do Edgar Favarin. Nesse momento vinha sendo pressionado pelo Caíto Carvalho, tá ali com o carro número 31, piloto de Cascavel. Já você vai ver o Caíto Carvalho numa posição de bastante destaque no grid aqui de Interlagos. Repito sempre, essas são imagens do dia 27 de outubro, quando abrimos esta sexta etapa lá na pista do Velopark. E hoje, 7 de dezembro, vamos fechar daqui a pouquinho a sexta etapa da temporada aqui no Autódromo de Interlagos. Pessoal, o pelotão, como sempre, bastante coeso. Eles vinham fazendo linha de 3 embaixo da ponte ali. O Caíto Carvalho já foi disputar o mesmo espaço que o Fernando Júnior, acabou ficando, emparelhou com ele o Adriano Rabelo. Você vê com o carro azul e vermelho, número 333,
É o piloto do Ceará, Adriano Rabelo, que ainda está na disputa pelo título da temporada de 2019 na categoria Pro. São duas categorias de graduação. O Daniel Kellerman sempre especifica pra gente muito bem a questão dessa existência de duas categorias, sendo que todo mundo tem o carro exatamente igual. Sim, Luke, os carros são aferidos, né? Toda quinta-feira antes da corrida a gente afere todos os carros. Acho que o telespectador que nos acompanha sabe disso. E realmente os carros são bem iguais. Então, pela forma do piloto, a formação do piloto, o tempo que ele acaba virando na pista, a gente faz uma avaliação e classifica ele como Pro ou Super. E aí a gente divide para ter realmente competição com pilotos mais equiparados. Você viu no relance da imagem o carro número 44 do Diego Augusto, que fez a ultrapassagem sobre o Luiz Senna Júnior. Essa briga aí é da categoria Super. Carro número 11 para Luciano Viscardi, carro número 28 para o Luiz Cordeiro. Foi a estreia do Cordeiro na Copa HB20, né? Foi a estreia do Cordeiro na Copa HB20. Chegou chegando, né? Ele que neste fim de semana decide o título da Copa Centro-Oeste lá em Goiânia. E aí o Favarin recebendo a pressão do Bruno Testa. O confronto de gerações é também, Daniel, uma das marcas do nosso campeonato, não? Sem dúvida. A gente tem pilotos aí de mais de 50 anos, né? Que tem mais de 40... Não vamos falar a idade, né, Lucas? Vamos falar que tem mais de 40 anos de experiência no automobilismo. De experiência. No caso do Favarin são 32 já, só de pista. Então, mas a gente tem o Mota, né? Que também é um grande veterano aí das pistas. Mas também temos pilotos novatos. Chegando, como o Daniel Nino, como o Viscardi, como o Kleber Electric, que estão disputando o título na Super. É outro grande barato também, né? A garotada que vem chegando, iniciando carreira de uma forma muito contundente aqui na Hyundai Copa HB20. Aliás, menti, o Edgar não tem 32 anos de experiência não, são 41 anos de experiência já. Começou a correr com 15 anos no automobilismo. Aí o carro número 77 para o Beto Cavaleiro, o carro número 38 para o Rogério Mota, carro número 97 para o Luiz Senna Júnior. Carro número 3 para Felipe Carvalho, o número 42 para o Chris Bornemann, o número 5 para o Edgar Colamarino e o 11 para o Luciano Viscardi. Essa briga interessava diretamente para o resultado final da categoria Super. O Colamarino não vendeu barato, deu troco no Viscardi e o Ornelas tentou aproveitar também. Só que no que abriu para ultrapassar, tomou a ultrapassagem ali do Luiz Cordeiro. E o Kleber Electric logo atrás, com o carro número 70 e a frente totalmente danificado. Qual é a concessionária Hyundai lá de Nova Santa Rita, de Porto Alegre, Daniel? A gente tem as concessionárias lá em Porto Alegre. O Nino já vai ter que levar o carro dele para lá. Perdeu o para-choque na entrada da reta. O Nino e o Electric tiveram que fazer uma visita às concessionárias de Porto Alegre antes do embarque dos carros de volta aqui para a sede da H-Racing em São Paulo. Aliás, são mais de 220 concessionárias Hyundai em todo o Brasil, não? Sim, Luke, a rede Hyundai ela tem uma capilaridade muito grande. Ela está nas grandes cidades, nas principais capitais do país, e para realmente a gente poder levar esse produto de tanta qualidade aí para toda a abrangência nacional. E aliás, você de qualquer ponto do Brasil pode visitar qualquer uma das mais de 220 concessionárias da Hyundai Motors do Brasil, e nos ajudar numa ação muito nobre. Você visita a concessionária Hyundai, você faz um test drive em qualquer exemplar da nova geração do HB20, da nova geração, né, Daniel? E a cada test drive feito até o dia 20 de dezembro, a Hyundai Motors do Brasil vai fazer uma doação de R$10 ao Instituto Ronald McDonald. Essa arrecadação vai ser automaticamente revertida ao belíssimo trabalho do Instituto de Pesquisa e de Tratamento para o atendimento a crianças e adolescentes que foram, infelizmente, alcançados pelo câncer. Ou seja, a cada test drive que você fizer em qualquer concessionária da Hyundai com HB20 nova geração, R$10 na conta do Instituto Ronald McDonald por conta da Hyundai Motor do Brasil, para a gente também dar a nossa contribuição a esse belíssimo trabalho. É isso aí, Luke. É um trabalho muito bacana que a Hyundai está fazendo, e um trabalho social fantástico. A gente, como concessionário, a gente vem sendo... Eu tenho reuniões há muitos anos com a Hyundai na Coreia e eles sempre falam de ações sociais. E uma ação social que envolve crianças e ainda mais o câncer, realmente tem que ter... Peço a você aí que queira fazer um test drive, e mesmo que não tenha interesse em trocar o carro, vá fazer um test drive para a gente poder colaborar com essa campanha maravilhosa.
Aliás, até porque se a pessoa não tem intenção de trocar o carro e fizer o test drive, ela pode mudar de intenção também, né? Esse HB20 nova geração ficou realmente fantástico. Você deve conhecer. Chegando em Cascavel na segunda-feira, vou visitar a concessionária Vetor, lá de Cascavel. Ou vou na Zendai de Toledo, que é ali do ladinho, para fazer um test drive. Posso, Daniel? Sem dúvida, 2 excelentes concessionários que temos no Brasil. Aí você revê a disputa entre Rogério Mota e Luiz Sena Júnior. A prova no instante de intervenção de safety car. Olha o Cola Marino como veio ali ao fim da reta. O carro deu uma abanada estranha, ele deixou que rolasse lá pela área de escape. Acabou atravessando. Edgar Cola Marino, que foi o primeiro vencedor da Hyundai Copa HB20 na categoria Super. Com a intervenção do safety car a menos de 10 minutos de corrida, nós tivemos esse panorama aí. O pelotão todo reagrupado, Pedro Cardoso, Rafael Abate, Edgar Favarin e Bruno Testa puxando a fila. A relargada dada aí a pouco mais de 5 minutos da bandeira quadriculada. Olha lá a fera, o piloto da casa, o Fernando Júnior, com o carro número 60, vinha infernizando a vida do Bruno Testa. Fernando Júnior, que está em Interlagos, disputa a etapa final do Mercedes-Benz Challenge, mas não vai estar no grid da Hyundai Copa HB20 para completar a participação dele na sexta etapa. Preferiu focar toda a dedicação dele, a concentração, o esforço, o trabalho na decisão do título do Mercedes-Benz Challenge. E aí na última volta tivemos mais uma intervenção de safety car, o Pedro Cardoso em ritmo lento e com a porta do lado direito ali danificada também pela disputa um pouco mais incisiva de posição, apontou na reta para ver de longe bandeira quadriculada branca e preta e para estrear com vitória na Hyundai Copa HB20. Pedro Cardoso, Rafael Abate, Edgar Favarin, Bruno Testa e Fernando Júnior foram os 5 primeiros colocados. Aí para você a imagem da bandeira quadriculada, com os pilotos todos agrupados ali, com o safety car na pista. E portanto o Pedro Cardoso inscrevendo o nome dele na galeria de vencedores da Copa HB20. Na categoria Super, a vitória nessa corrida acabou sendo do Daniel Nino. Aí o resultado final, Pedro Cardoso, Rafael Abate, Edgar Favarin, Bruno Testa, Fernando Júnior, Caíto Carvalho, Beto Cavaleiro, Rogério Mota, Luiz Sena Júnior e Diego Augusto foram os 10 primeiros colocados. Depois o Roger Sandoval, Felipe Carvalho, o Chris Bornemann, o Daniel Nino ficando com a vitória na categoria Super, Luciano Viscardi, Luiz Cordeiro, Luiz Ornelas vieram logo a seguir, completaram as 4 primeiras posições da Super. Aí o Tuca Antoniazzi, que correu pela Pro, e o Antônio Junqueira, piloto da Super, completando o pódio da Super, foi o 19º colocado. Olha só, o pódio da categoria Super, o Antônio Junqueira estreando com pódio, foi o 5º colocado. Ele que está aguardando também com bastante expectativa o início da disputa aqui no Autódromo de Interlagos. O Luiz Ornelas, que vem numa segunda metade de temporada brilhante, inclusive com direito a vitórias, né? Está tendo uma excelente evolução. Muitos pilotos da categoria Super também está tendo uma grande evolução nesse ano, né? Desde o começo da primeira etapa lá em Campo Grande, Luque. É impressionante, assim, eu estava conversando ontem também aqui no autódromo com o Beto Cavaleiro, também que tem tido uma evolução muito grande. Ele começou já na terceira etapa lá em Curvelo. E está tendo uma evolução fantástica. A gente vai ver um pouco disso aqui no fim de semana em Interlagos. Olha aí o Daniel Nino recebendo o troféu de mais uma dele na categoria Super. Daniel Nino, Luciano Viscardi, Luiz Cordeiro, hoje tá difícil, viu? Luiz Ornelas e na 5ª posição ali o Antônio Junqueira. Esse é o pódio da categoria Super, lá na etapa do Velopark, na primeira prova da etapa do Velopark. E aí o pódio da categoria Pro, com a 5ª posição do Fernando Júnior, piloto gaúcho da cidade de Santa Cruz do Sul. A 4ª posição do garoto Bruno Testa, outro que vem se encontrando cada vez mais com as condições de competição no automobilismo também. Edgar Favarin, veterano do Paraná, da cidade de Cascavel, foi ao pódio na 3ª posição, ele que conquistou a pole position da etapa do Velopark. O líder do campeonato, mais uma vez no pódio para receber seu troféu como 2º colocado, Rafael Abate. E a estreia com vitória, isso é para poucos, hein? Estrear com vitória numa categoria de tamanha competitividade. Pedro Cardoso, do Distrito Federal, foi quem comandou a festa no pódio do Velopark. Isso, o desfecho da primeira corrida.
A segunda aconteceria no dia seguinte, no dia 28 de outubro. Choveu horrores no Velopark. E aí, pilotos, coordenadores do campeonato, comissários desportivos e direção de prova se reuniram, avaliaram com bastante método as condições de pista e concluíram que não era prudente determinar a largada da segunda prova. Com isso, a segunda prova acontece hoje aqui em Interlagos. Nós estamos vendo em Interlagos uma corrida do Velopark, com a inversão das 6 primeiras posições em relação ao resultado final daquela corrida. Quem larga da primeira posição é o piloto do Paraná, o piloto de Cascavel, Caio César Carvalho. Ele, na verdade, é sergipano, né? Adotou Cascavel como cidade do coração, ainda muito jovem. Caio Carvalho é o pole position, portanto, da segunda prova, da sexta etapa da Hyundai Copa HB20. Você tem pilotos e carros saindo em movimentação de volta de apresentação. Tá aí a primeira fila para você. Caíto Carvalho é o primeiro, Fernando Júnior seria o segundo. Como dissemos há pouco, não vai participar da prova o Fernando Júnior. O terceiro colocado é o Bruno Testa. O quarto é o Odair dos Santos, parceiro do Edgar Favarin. A quinta posição é de Rafael Abate. Em sexto larga o Pedro Cardoso, vencedor lá no Velopark. A sétima posição é do Beto Cavaleiro. Em oitavo vai largar Rogério Mota. A nona posição é de Luiz Sena Júnior, piloto gaúcho. E o décimo colocado é o Diego Augusto, piloto aqui de São Paulo. O 11º é o cearense Adriano Rabelo. Em 12º, mais um paranaense, Felipe Carvalho, ele é irmão do Caíto. O 13º é o Lucas Bornemann. E em 14º, primeiro entre os pilotos da categoria Super, Daniel Nino de São Paulo. 15ª posição para o Luciano Viscardi. Em 16º estaria o Luiz Cordeiro, que não participa da etapa também, piloto do Distrito Federal. O 17º no grid é o Luiz Ornelas. O 18º seria o Duca Antoniazzi, também por conta de agenda, acabou não podendo estar aqui em São Paulo, o Duca Antoniazzi, que é gaúcho. 19ª posição para o Antônio Junqueira. A 20ª posição é do Wagner Cardoso. 21º lugar para o Marcelo Zebra. Em 22º, Edgar Colamarino. O 23º é o Thiago Sansana. O 24º é Eduardo Doriguel. 25º colocado Marcos Ramos. O 26º, o Kleber Electric, que acabou abandonando a etapa do Velopark, por isso vem lá do fim da fila buscando a recuperação. Ele, afinal de contas, está na disputa direta pelo título da categoria Super. Na Super, são 3 candidatos ao título. Luciano Viscardi lidera o campeonato, tem 180 pontos. O Daniel Nino é o segundo colocado, tem 172. E o Kleber Electric é o terceiro, tem 171 pontos. 9 pontos do primeiro para o terceiro. Lembrando que uma vitória aqui na Hyundai Copa HB20 vale 20 pontos. E lembrando também que teremos 3 corridas ao longo do fim de semana. Na categoria Pro, a liderança de Rafael Abate tem 156 pontos. O Diego Augusto é o segundo colocado, tem 118. Em terceiro, a dupla formada pelo Edgar Favarin e pelo Odair dos Santos com 114 pontos. E o quarto colocado é o Adriano Rabelo, tem 106. Todos eles na briga pelo título da categoria Pro. Dá para apontar, Daniel, algum favorito ao título em alguma das categorias? Olha, Luque, eu não me arriscaria não, porque realmente tá tudo muito embolado, né? Os pontos realmente com muitas possibilidades aí para qualquer um deles. Então, se eu fosse apostar, eu deixaria meu dinheiro no meu bolso. Onde ele estaria muito bem guardado, né, Daniel? Sem dúvida alguma. E para quem tem algum tipo de toque com imagens, agora nós vamos ver uma imagem pode ser perturbadora para essas pessoas, porque a primeira fila do grid só tem um carro. O Fernando Júnior teria direito ao segundo lugar do grid por ter sido o 5º colocado lá no Velopark, não participa. Está ali na mureta de boxe de Interlagos acompanhando toda a movimentação da Hyundai Copa HB20, mas não participa da prova. Então vem o Caíto Carvalho sozinho na primeira fila, o segundo lugar vem vago. Na segunda fila nós temos logo atrás do Caíto o carro número 15 do Bruno Testa e ali na esquerda da imagem o carro 74 do Odair dos Santos. Aparentemente ele seria o segundo colocado, mas é o quarto na verdade. Ah, mas eu acho que o Fernando podia, né, correr em 2 categorias no mesmo final de semana. Tem piloto que faz isso, Luque? Eu conheço piloto que faz isso, viu, Daniel? Aqui em Interlagos, inclusive. Já já a gente vai contar umas fofocas aí pra você que nos acompanha ao vivo nesta tarde de sábado, 10 para as 2 da tarde. Caíto Carvalho, número 31, Bruno Testa, número 15, Odair dos Santos, número 74. No fim das contas, são eles os 3 primeiros colocados no grid. O safety car já vai recolher pro box. O safety car vai deixar a pista inteirinha à mercê dos pilotos, seus carros e a expectativa de cada um deles para 25 minutos de disputas. Por enquanto, luz vermelha acesa, eles vêm ganhando velocidade pela reta de largada. O carro número 31 é do pole position, Caíto Carvalho. Agora apagou a vermelha, espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Interlagos. O Abate tentou o pulo
pulo do gato ali por dentro. O Caíto percebeu, já se atirou à frente dele para descer o S do Senna na primeira posição. O Abate vem para ser segundo. Olha por fora o Pedro Cardoso já para tomar a terceira posição do Bruno Testa. Cai para quinto o Odair dos Santos. Caíto, Carvalho mantém a primeira posição. Carvalho, Abate, Cardoso, Testa. Olha onde foi o Adriano Rabelo, tomou, chega para lá do Rogério Mota. Daniel Nino vem pelo meio da fila ali disputando posição com o Luiz Senna Júnior. Todos eles ganhando a reta oposta do Autódromo de Interlagos. O Odair vem sendo pressionado ali pelo Felipe Carvalho. Um duelo que já tem alguma história também lá no automobilismo da região de Cascavel. Olha só, linha de 6 na reta oposta, coisa linda. E tem gente bloqueando no pedal do meio ali. Quem foi? Foi o Bornemann. Foi o Lucas Bornemann do carro número 42, acabou evitando o toque com os pilotos com quem ele dividia essa sequência de linhas laterais. E o Abate é todo pressão para cima do Caíto Carvalho. Pedro Cardoso vem junto. Tem uma missão difícil o Caíto Carvalho em busca da primeira vitória dele na Hyundai Copa HB20. Curva do Laranjinha para eles. O Abate arma o bote, com isso emparelha o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso já vem para assumir a segunda posição, o Abate cai para terceiro. Carvalho na curva do Pinheirinho mantém a liderança. Bruno Testa é o quarto colocado. O Caíto Carvalho do Paraná, Pedro Cardoso do Distrito Federal. O Rafael Abate de São Paulo são os três primeiros colocados. Bruno Testa, Odair dos Santos e Felipe Carvalho. Aliás, o Felipe Carvalho veio lá da 12ª posição para ser o sexto, antes do complemento da primeira volta. Faz uma grande largada o Felipe Carvalho. Olha, que largada, hein? Fantástica. Corrida limpa, largada limpa. Olha, os carros agora todos em fila indiana e agora começa a corrida, Luke. Eu gosto demais disso. Caíto Carvalho vem trazendo a reboque o carro do Pedro Cardoso. Olha só como ele já vem num traçado defensivo. Se deixar meio metro de espaço ali, o Pedro pode mergulhar e trazer uma galera junto dele. Primeira volta que vai sendo completada, são 25 minutos de corrida. Esta é a prova que complementa a sexta e antepenúltima etapa da temporada, que foi aberta lá no Velopark no fim de outubro. Caíto Carvalho não se dá o direito de fazer traçado não. Qualquer traçado que ele liberar pode sobrar para o Pedro Cardoso, que agora vai tentando por fora. Se não dá por dentro, ele tenta por fora. O que vale é a pressão psicológica. Uma coisa solta ali na lateral do carro do Caíto Carvalho. Olha o que abanou o carro do Cardoso. E cadê o Abate, hein? E cadê o Abate? Porque o Cardoso é o segundo colocado. O Testa é o terceiro, o Odair dos Santos é o quarto. E o Felipe Carvalho é o quinto e cai lá para a sexta posição, o Rafael Abate. Não viu que possa ter acontecido ao Rafael Abate do carro número 20, ele que é líder do campeonato, para ter caído lá para a sexta posição. Por enquanto, os dois irmãos Carvalho no pódio. O Caíto em primeiro e o Felipe em quinto. Já não mais. O Abate para recuperação, assume a quinta posição. Diego Augusto do carro número 44 tenta também. Olha só onde foi o Abate. O Diego Augusto passa pelos dois. Agora é quinto colocado o Diego Augusto. Felipe Carvalho não desiste. Se posiciona ali exatamente atrás do carro do Diego Augusto. Caíto Carvalho com o para-choque solto ali. Isso pode comprometer o desempenho do carro dele. É porque o Pedro Cardoso vem para cima. Vem cheio de motivação o Pedro Cardoso. Tenta o mergulho. Toma a fechada de porta na primeira do S de baixa. Bruno Testa acompanha muito atento a toda essa movimentação. Por quê? Pode sobrar coisa boa para ele. Na categoria Super, o Luciano Viscardi assumiu a primeira posição. Luciano Viscardi passou à frente do Daniel Nino como 10º colocado geral, como líder da categoria Super. Bico de pato para eles. Aí o Caíto. Pedro Cardoso, Bruno Testa, Odair dos Santos, Rafael Abate. O Cardoso desce junto do Caíto. O trecho do mergulho, daqui a pouco tem frenagem forte, tem redução de marcha. O Caíto no traçado defensivo, em plena descida do mergulho. Deve estar vivendo um drama ali, Daniel. Sem dúvida. Olha como vem os três. Olha, não dá acho que nem para ver no retrovisor, Luque. Olha o que a gente vai revendo aí, imagem recuperada, um leve toque do Bruno Testa com o Pedro Cardoso na tomada do S do Senna. E aí também imagem recuperada. Trecho Manhoso veio bloqueando tudo o Thiago Santana para evitar um toque com o Kleber Elétrico. Eduardo Doriguel, enquanto isso, ia fazendo ultrapassagem por fora ali, hein? Cheio de moral, Eduardo Doriguel. Opa, ficou o para-choque do Caíto Carvalho, é isso? Exatamente, olha só, por dentro o Carvalho, por fora o Cardoso. Quem é que vai descer o S do Senna na liderança? O Cardoso tenta o mergulho, o esbarrão entre eles. O Caíto Carvalho não vem de barato, vem pela área de escape. Ainda vai voltar à frente do Cardoso e aí tem toque. Atravessa o Cardoso e sobrou pro Bruno Testa. Bruno Testa assume a liderança da Hyundai Copa HB20. O Caíto sobrevive, vem agora sem para-choque dianteiro e nem traseiro.
A estadia do carro número 31 na concessionária Max, aqui de São Paulo, vai demorar um pouquinho mais. Odair dos Santos assume a segunda posição. Vem à frente do Caíto e aí é rivalidade de muitos anos, hein? É aquela convivência sadia e divertida fora da pista e na pista é uma rivalidade apertada. Esse é o Daniel Nino, carro número 18. Segundo colocado da categoria Super. Vem atrás do Rogério Mota. O Luciano Viscardi já ganhou mais uma posição ali, hein? O Luciano Viscardi do carro número 11 vem à frente do Adriano Rabelo. 2 carros da Pro entre o Viscardi e o Nino, o que é excelente para o Viscardi no que diz respeito à disputa pelo título da categoria Super. E o Bruno deu uma escapada, hein? Deu uma abridinha ali. Se ele continuar nessa tocada, com essa diferença, vai ser difícil pro Favarin que tá chegando, né? É o Odair dos Santos. Odair, isso. Odair dos Santos. Olha só o que aconteceu. O Caíto, depois daquele toque, acabou indo para a grama, trouxe de volta, atravessou o carro do Pedro Cardoso. Eu tinha acabado de falar, pode sobrar coisa boa pro Bruno Testa, e sobrou. Por enquanto, a liderança da prova. E aí na imagem recuperada, o momento em que foi de lado, Wagner Cardoso controlou com muita habilidade. Será que controlou? Mais ou menos, né? No segundo momento, ele trouxe o carro de volta. Só sufoco ali. Caíto agora é terceiro colocado, não mais. Diego Augusto já passa por ele. Vem para ser terceiro, Diego Augusto. O Caíto vai caindo para quarto. Não vende barato não, eles sobem o café de mãos dadas e o Rafael Abate vem logo atrás. O Odair dos Santos põe na alça de mira ali o carro do Bruno Testa. E vai completar a volta número 3 como líder da prova e linha de 3 na reta. Por dentro, Diego Augusto. Pelo meio, o Rafael Abate. Por fora, o Caíto Carvalho, que perde as 2 posições. Abate vem para ser terceiro colocado. Diego Augusto cai para quarto. Caíto Carvalho é o quinto. Pedro Cardoso é o sexto colocado. Em sétimo ali na disputa pelo sétimo lugar, Beto Cavaleiro e Felipe Carvalho. Felipe leva a melhor sobre ele. A 9ª posição do Adriano Rabelo e o 10º lugar é do Luiz Sena Júnior. Olha só, Diego Augusto para cima do Abate. Líder e vice-líder do campeonato disputando essa terceira posição na prova. O Bruno Testa, Daniel, a gente observa desde o começo dos treinos que ele vem num fim de semana de muita determinação. E por enquanto isso vai dando certo, né? É o líder da prova, já abrindo 6 décimos de segundo de vantagem sobre o Odair dos Santos. O Odair também faz até aqui a melhor corrida dele na Hyundai Copa HB20. Aí Luiz Sena Júnior, número 97, e Daniel Nino, número 18. Aí nós temos o Daniel Nino, que agora é o líder da categoria Super. Olha só, já está para trás dele o Luciano Viscardi. O Nino é líder, tem de se manter à frente do Rogério Mota ali, senão o Viscardi aproveita e recupera. Viscardi do carro verde número 11 é o segundo colocado da Super. Voltamos lá o primeiro pelotão, porque o Pedro Cardoso vai fazendo outra, vai recuperando posição, né, em cima do Caíto Carvalho. Ele toma a 5ª posição do Caíto, agora o Cardoso é quinto, Carvalho é sexto. E na categoria Super, Daniel Nino é o líder, Luciano Viscardi é o segundo, Antônio Junqueira tem a 3ª posição. O Kleber Eletri, que já vem em 17º lugar geral, é 4º colocado da Super. O 5º é o Luiz Ornelas, o 6º é o Thiago Sansana, o 7º é o Marcelo Zebra, o 8º é o Edgar Colamarino, o 9º é o Eduardo Doriguel e o 10º é o Flávio Andrade. Essa a classificação parcial da categoria Super. Olha, Luca, a gente olha aqui da cabine, que dá pra gente pegar boa parte do autódromo e o pelotão inteiro está no mesmo setor. Isso é o equilíbrio da Hyundai Copa HB20. É só isso. Tenho a impressão que você já tenha feito esse comentário também na etapa de Goiânia, né, Daniel? Ou seja, tá todo mundo no mesmo ritmo. Isso é bacana demais. Olha, a gente tem um carro passando aqui na entrada de box e o último carro já está subindo a junção. Deixa eu passar todo mundo, a gente vai dar a exata noção para você dessa compactação do pelotão. Já são 4 voltas completadas. Aqui em Interlagos, isso dá mais de 17 quilômetros de corrida. No cronômetro, são quase 10 minutos de corrida já. Olha Wagner Cardoso ganhando posição. Aí você vê o Viscardi por fora para se colocar à frente do Rogério Mota. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Luciano Viscardi agora não tem ninguém entre o carro dele e o carro do líder da categoria Super, que é o Daniel Nino. Passou todo mundo? Olha só, Daniel, 19 segundos separando o líder do 24º colocado. Quando pega aquela tomada de câmera na entrada do S, que vê a reta todinha e a entrada dos boxes, eu estava olhando aqui, pega todo o pelotão. Essa imagem realmente é toda a categoria, que são 31 carros. Ali o Rabelo para cima do Felipe Carvalho, Adriano Rabelo, carro número 333. Essa briga vale nesse momento a 8ª posição na prova. Aí Rafael Abate, Diego Augusto e Pedro Cardoso. O Abate é terceiro colocado, é líder do campeonato. Diego Augusto, 4º colocado na corrida, é o vice-líder do campeonato.
Cada ponto para ele pode ser determinante para se manter vivo nessa disputa por título. Lembrando que das 16 corridas do campeonato, cada piloto terá de fazer 4 descartes de resultados. Tem muita gente descartando ponto importante nesse sistema de descarte de resultados. Diego Augusto vai tentando de todas as formas. Ele muda o traçado, ele faz uma pressão psicológica para cima do Rafael Abate, que é o líder do campeonato. Nós temos também a participação dos amigos que nos acompanham ao longo de todo o ano na nossa transmissão ao vivo. Por exemplo, o Ricardo Sabino de Moraes quer saber, Daniel, quando é que nós vamos ter o HB20 nova geração nesse grid? Poxa, Luke, esses nossos fãs estão me colocando em saia justa. Mas em breve, a gente ainda vai fazer a próxima temporada com esses veículos, com esses carros, já estão preparados e quem sabe aí algumas novidades para 2020. Quem sabe algumas novidades, tá bom. Mais uma volta sendo completada, 3 décimos de segundo separando o Bruno Testa do Odair dos Santos, que vem para cima. O Odair descontou mais 1 décimo de segundo do Bruno Testa nessa volta número 5. Com isso a diferença entre eles é de 368 milésimos. Do Odair para o Rafael Abate, nós temos 1 segundo, 202 milésimos. Tem Diego Augusto, quarto colocado. Traz junto dele o Pedro Cardoso. Bruno Testa, Odair dos Santos, Rafael Abate, Diego Augusto, Pedro Cardoso, os 5 primeiros colocados. Depois o Caíto Carvalho, o Beto Cavaleiro, o Felipe Carvalho, o Adriano Rabelo e o Luiz Sena Júnior, completando o grupo dos 10. E aí você tem Felipe Carvalho, número 3, Adriano Rabelo, número 333, Luiz Sena Júnior, número 97. Chega pra festa também o Daniel Nino, número 18, por fora no Sena Júnior. Na descida do lago, por fora eu sempre aplaudo. Olha só, vai faltar espaço para todo mundo. O Rabelo utilizou a área verde de escape ali para se colocar à frente do Felipe Carvalho. Vamos ver a conclusão desta manobra, enquanto o Odair aqui à frente já vai atacando a liderança do Bruno Testa. Olha aí, deu certo a manobra do Rabelo. Ele toma a 8ª posição do Felipe Carvalho nesse complemento de 6ª etapa. Daniel Nino mergulhando, Luciano Viscardi vai arrastando pneus ali para evitar um toque. O próprio Daniel Nino. Eles são os 2 primeiros da categoria Super. E o Luiz Sena Júnior, que é da Pro, acabou de se colocar entre os 2 ali com o carro número 97. Isso dá um refresco para o Daniel Nino. Daniel Nino conquistou uma vitória em Londrina e outra justamente na abertura desta etapa lá na pista do Velopark. Passamos da metade da prova. O Odair dos Santos é todo pressão para cima do Bruno Testa. O Rafael Abate ali na 3ª posição acompanha com muita atenção ao duelo que pode valer tanto a primeira vitória do Bruno Testa quanto a primeira vitória do Odair dos Santos. Dois Rafael grandes Abate já pilotos. tem 4, hein? 2 grandes pilotos, tanto o Odair quanto o Testa. Estão fazendo também uma evolução muito grande no decorrer do ano, viu? Evolução que está aí na ponta do pelotão para você nesse complemento de sexta volta. Achou o espaço o Odair dos Santos, colocou por dentro, mergulhou, Bruno Testa por fora, toma o S do Senna na primeira posição. Odair dos Santos, a traseira foi embora, ele trouxe de volta, tomou a área de escape, vai voltando a pista o Odair dos Santos, volta à frente do Bruno Testa. Aí pode ser a questão da análise dos comissários desportivos. O Odair fez a ultrapassagem, entrou pro S do Senna, a traseira foi embora. Ele deu com 3 terços, dosou o pé direito, o carro ganhou a área de escape, ele trouxe de volta e aparece aí na primeira posição, ele que é parceiro do Edgar Favarin. Rafael Abate vem também para cima do Bruno Testa. Vamos ver de novo por outro ângulo esse sufoco que passou o Odair dos Santos, olha só. Imagem bonita para você, olha o espaço que ele foi buscar lá junto da mureta dos boxes. Fez a ultrapassagem, aí a luz de freio acendeu. E aqui é a imagem que nós vimos agora há pouco. A redução de marcha, 3ª. O pé dosado no pedal da direita e a traseira vai embora. E aí dá uma saudade tanto de casa, Daniel. Sem dúvida. E aí é isso. O Thiago Sansana, que foi para a área de escape, quase encontrou a proteção de pneus ali no bico de pato, hein? Bater ali é esquisito, Daniel. É esquisito, Luke. Trouxe de volta o Sansana, segue vivo na disputa. Todos eles já completaram 6 voltas de corrida. Odair dos Santos é o primeiro, Bruno Testa é o segundo. Imaginando a festa da torcida. Mas ali, Luke, no final da reta, se você deixa para frear lá no Deus me livre, realmente acontece isso. Você acaba saindo para a área verde
e cortando a segunda perna do S. E ele freou lá no Deus me livre sem traçado ainda, porque vinha concluindo a ultrapassagem. Mais difícil ainda. O Odair dos Santos acaba de receber uma bandeira de advertência, vai receber agora, quando passar aqui em frente à nossa cabine. Advertência por uso do traçado não oficial. Foi exatamente o momento em que ele desceu o S do Senna pela área de escape. E olha ali o abate, lado a lado com o Bruno Testa. Complemento da 7ª volta, vamos a menos de 10 minutos da bandeira quadriculada. Acho que vai passar, Luke. Já passou, já é dele. O Bruno vem para dar o troco. Vem para tentar o mergulho. Será que mergulha? Ainda não. Pedro Cardoso acompanha com muita atenção. Odair dos Santos é o primeiro. Rafael Abate é o segundo. O terceiro é Bruno Testa. O quarto é Pedro Cardoso. O quinto é Diego Augusto. Em sexto vem o Beto Cavaleiro. O Beto Cavaleiro que conquistou a pole position para a etapa final, para a 8ª etapa. Aqui mesmo em Interlagos, essa etapa vai começar hoje, Daniel, com novidade. Sem dúvida. Teremos uma corrida Sunset. Ela vai se dar largada ao pôr do sol do dia de hoje aqui em Interlagos. Olha o Pedro Cardoso fazendo também a ultrapassagem sobre o Bruno Testa. O Odair vai lá para cima da zebra, o carro dá uma dançadinha, ele traz de volta. Faltando aí 8 minutos e 50 segundos para ele poder confirmar a primeira vitória dele na Hyundai Copa HB20. Para isso vai ter de conter o ímpeto do líder do campeonato, do Rafael Abate. Rafael fazendo um corridão também, hein, Luque? Desde o início. Pô, que corrida que ele tá fazendo também, hein? Vai para cima do Odair, ó. Vai que vai. Agora o Odair tem dois fatores ali para administrar. Um deles a pressão do Abate, que é líder do campeonato, que já ganhou 4 corridas nesta temporada. O outro, a situação de campeonato, que pode favorecer ele, Odair. Mesmo ele sendo um dos candidatos ao título, o Abate com a liderança do campeonato para administrar é uma vantagem até cômoda. Pode até perceber que o Odair vai vender caro demais essa possível ultrapassagem e se acomodar ali numa segunda posição. Quem é que pode ler cabeça de piloto, né? É difícil demais. Enquanto você tem aí o Daniel Nino, que é o líder da categoria Super, é o 10º colocado na classificação geral da prova. Daniel Nino, carro número 18, vem para cima do Felipe Carvalho. Aqui o Rabelo, número 333, Felipe Carvalho, número 3, Daniel Nino, número 18. E chegou para disputar a vitória o Luciano Viscardi. Luciano Viscardi, que é o líder do campeonato na categoria Super. Olha só, o Nino vem lá por dentro, na subida do café. Se abrir espaço, o Viscardi mergulha também. Viscardi é líder do campeonato, terminou as últimas 4 corridas como segundo colocado. O Nino precisa despachar o carro do Felipe Carvalho ali para ter alguma condição mais cômoda de defender essa vitória na Super. Todo o movimento que ele faz, o Viscardi acompanha. Não tem vida fácil de forma alguma o Daniel Nino. Pode levar a ultrapassagem agora. Olha como o carro dele vem abanando. Eles tomam juntos o S do Senna, mergulha o Viscardi. O Nino vai lá fora, atrás de volta. O Felipe Carvalho também na área verde. O Nino pela área verde. Volta, tá todo mundo escapando ali, hein, Daniel? Só que olha só, o Nino usou a área de escape e ganhou a posição do Viscardi. Se ele entregar a posição de volta, se ele devolver a posição, não tem punição, não tem advertência, não tem nada. Agora, se ele confirmar a ultrapassagem depois de usar o traçado não oficial, que é a leitura que fazem os comissários, aí pode ser problema. Sem dúvida, e é bem discutível, mas ele já tinha passado, né? O Viscardi já estava com o carro à frente dele, então pode... É interpretação, Luke, aí temos que deixar para os comissários. A missão deles não vai ser nada fácil. Rabelo, Nino, vamos ver de novo. Olha aí o Viscardi por dentro, carro número 12. Nesse momento o Viscardi já tinha meio carro à frente. Foi quando desgarrou do traçado o Nino. Luiz Senna Júnior foi lá fora também. E antes do Nino, o próprio Felipe Carvalho já tinha ido lá para fora também. Odair dos Santos, Rafael Abate, Pedro Cardoso. E a briga que vale a primeira posição na prova. Odair dos Santos, que é conhecido pelo apelido paraguaio voador. O Vagninho 90, Daniel, faz uma pergunta aqui que para você deve ser muito simples. Como é que ele faz para correr na Hyundai Copa HB20? Isso é tranquilo. Bom, é só entrar em contato. Não é o que eu tô vendo na tela ali, tá? É só entrar em contato com a H-Racing, que é a empresa com a qual organiza a Hyundai Copa HB20. A gente chegou na última etapa, a gente deu preferência para os pilotos que já estavam na categoria desde o início, para reservar as suas vagas para o ano que vem. A gente hoje tem poucas vagas, temos pouquíssimas vagas na realidade, mas você que tem interesse em andar conosco, correr conosco, fazer parte dessa festa, é só entrar em contato com a H-Racing, procura a Camila que
terá toda a informação. Olha a briga pelo segundo lugar. Pedro Cardoso achou o espaço para fazer a ultrapassagem sobre o abate. Odair dos Santos acompanhando tudo isso pelo espelho retrovisor. Ele é o líder da prova aqui em Interlagos. E para o Wagninho 90 e para todos os amigos que têm esse interesse no contato mais próximo com a categoria, não se preocupe em anotar número de telefone, endereço de e-mail, nada disso. Pode falar com a gente, com a Camila Maluf, pelas redes sociais, pela conta de Instagram, @CopaHB20 ou pela página do Facebook, facebook.com/CopaHB20. E todos serão muito bem-vindos. Olha o pulo do gato que deu Pedro Cardoso para assumir essa segunda posição. Manobra de gente grande do garoto Pedro Cardoso, é segundo colocado na prova. Olha o Nino. Não era por aí não, Daniel Nino. Ele era líder da categoria Super, ainda com aquela situação de traçado não oficial para ser analisada. Começou no pé direito, trouxe de volta. É muito provável que ele tenha perdido a liderança da categoria Super. A produção confirma que sim. E já aponta ali na saída do Laranjinha o Luciano Viscardi como líder da categoria Super. Atrás do Viscardi vem Felipe Carvalho, atrás do Felipe vem Luiz Sena Júnior. Essa imagem que você vê aí, Felipe número 3, Sena Júnior número 97. Luciano Viscardi à frente dos dois. Daniel Nino agora cai para a segunda posição da categoria Super. O terceiro é o Kleber Electric. Ó, advertência também para Felipe Carvalho, para Daniel Nino e para Luiz Sena Júnior, todo mundo por uso do traçado não oficial da prova. É a punição que eles tinham aplicado ao Odair dos Santos já. Então, mesmo peso, mesma medida para todo mundo, né, Daniel? Isso aí. Quem discordou da punição tem que discordar em todas as vezes. É o que tudo indica quando passar aqui à nossa frente o Odair dos Santos. Vão faltar 2 voltas para o fim da prova que complementa a sexta e antepenúltima etapa. A sétima já aconteceu lá em Goiânia e a oitava vai começar hoje mesmo ao fim da tarde. Odair dos Santos completa a volta número 10. Traz junto dele o Pedro Cardoso. A diferença entre eles é de 0,2 de segundo. Pedro Cardoso já arma o bote lá por fora. O Odair no traçado defensivo. A traseira vai embora de novo, ele controla e traz de volta. Odair, de 3 anos atrás, comemorou aqui mesmo em Interlagos a primeira vitória dele como piloto de automobilismo. Vai tendo um páreo dificílimo para comemorar mais uma agora em nível nacional. Para isso ele tem de conter o ímpeto desse garoto chamado Pedro Cardoso, que não está na disputa pelo campeonato, que só corre pela vitória e que vem mostrando que vai colocar tudo e mais um pouco na ponta da sapatilha para comemorar mais uma dele na Hyundai Copa HB20. Penúltima volta de corrida, Odair dos Santos, Pedro Cardoso, Rafael Abate, Bruno Testa, depois vem o Diego Augusto, vem o Beto Cavaleiro, vem o Caíto Carvalho, sem nenhum dos para-choques do carro número 31. Subida para o laranja, Odair no traçado intermediário, pelo pulo do gato que o Cardoso deu em cima do Abate. Fez menção de atacar por fora e mergulhou em corte seco pela linha interna. Odair sabe que vai ter dificuldade para se manter à frente. Duelo do mais alto nível, olha, desgarrou um pouquinho o Odair, emparelha o Pedro Cardoso. A preferência do Pinheirinho é do Odair dos Santos, líder da prova. É o Paraguai contra o Distrito Federal na disputa pela liderança da Hyundai Copa HB20 na categoria Super. Luciano Viscardi vai fazendo as pazes com a vitória. Ele que é o líder do campeonato, que já venceu 3 vezes em 13 corridas realizadas até agora. A curva do Mercúrio vai ficando para trás. Vem um pouquinho mais aberto até o Odair para poder fechar a tangência na saída do mergulho. Isso pode custar caro aí, na saída da junção. Quem é que vai empurrar melhor? O Odair no traçado absolutamente defensivo. Vai ser a volta mais demorada da vida do Odair no automobilismo para se manter à frente do Pedro Cardoso. Olha como eles vão lá em cima da faixa branca, do lado esquerdo da pista. Realmente para não deixar espaço algum. Enquanto eles vêm para abrir a última volta de prova. Últimos 4.309 metros da prova que complementa a sexta etapa da Hyundai Copa HB20. Ainda hoje teremos o início da oitava e última etapa. A sétima já foi 2 semanas atrás lá em Goiânia. S do Senna pela última vez. Desgarra mais um pouquinho o Odair. O Pedro Cardoso também não faz uma entrada de S do Senna tão incisiva. O Abate chega de novo para a festa. O Viscardi já abriu também a última volta como líder da categoria Super. Reta oposta. Aí é pé embaixo.
e traçado defensivo. E tome traçado defensivo por parte do Odair dos Santos. E o Pedro Cardoso já percebe que o abate chega para a festa também. E o Bruno Testa sabe que ele pode se colocar nessa confusão aí também. Que fim de corrida na pista de Interlagos. E o Beto Cavaleiro vem para disputar pódio com o Diego Augusto. Olha onde foi o Pedro Cardoso. Vai sair mais lançado. Vai sair mais lançado o Pedro Cardoso na subida para o Laranjinha. Odair dos Santos, Pedro Cardoso, Rafael Abate, Bruno Testa, Diego Augusto e Beto Cavaleiro. Um desses 6 vai ficar fora do pódio. O Cavaleiro, que é o 6º, sabe disso e vai para cima do Diego Augusto. Contorno do Laranjinha, não tem diferença nenhuma entre eles. Vai tentar o mergulho, Pedro Cardoso, frita pneus. Porque toma fechada de porta, o Odair desgarra um pouquinho, ele emparelha. O toque entre eles na descida pro Pinheirinho, aí tem toque. E vai sobrar pro Abate, vai pra fora o Pedro Cardoso. Vai pra fora o Pedro Cardoso. Quem é que vai subir pro bico de pato na liderança? O Odair ainda é primeiro colocado. O Rafael Abate é segundo. Ninguém vende nada barato por aí. Eu disse, um dos 6 fica fora do pódio. Por enquanto é Pedro Cardoso. Se não houver punição, é Pedro Cardoso quem fica fora do pódio. O Odair dos Santos vai pra última frenagem da corrida. A frenagem da curva da junção. Se ele sair dali na liderança, pode comemorar a primeira dele na Hyundai Copa HB20. Odair dos Santos, Rafael Abate, Bruno Testa, Diego Augusto e Beto Cavaleiro, os 5 primeiros colocados. Eles vêm juntos para a bandeira quadriculada. Vai ser festa na sede da Paraguai Racing. Vai ser festa lá em Ajuricaba, cidade natal do Odair dos Santos, que já deixa para trás o café, que já vem para a curva da vitória. Para ele, pela primeira vez, vai ser mais curva da vitória do que nunca na Hyundai Copa HB20. Já apontando na reta de chegada para comemorar Odair dos Santos, a primeira dele na Hyundai Copa HB20. O paraguaio voador vence na pista de Interlagos. E tá aí o Luciano Viscardi para fazer as pazes com a vitória, para vencer mais uma dele na categoria Super. Luciano Viscardi comemora efusivamente depois de 4 segundos lugares. A vitória vinha batendo na trave e ela aconteceu. Odair dos Santos, a primeira dele, vence o complemento da 6ª etapa da Hyundai Copa HB20. Poxa, que corrida maravilhosa. Mais um que ganha a corrida. Mais um ganhador diferente na Copa HB20, né? Muito bacana, muito legal. Os 6 primeiros chegaram juntos, completamente juntos na reta, na mesma tomada de vídeo. Quer dizer, fantástica a corrida. Parabéns aos pilotos. Estamos aí. Odair dos Santos na categoria Pro, Luciano Viscardi na categoria Super, são os 5 primeiros colocados. Ali você vê o Pedro Cardoso, olha só o Pedro Cardoso gesticulando bastante pro Odair dos Santos ali. Por conta desse lance aí, o Odair desgarrou, o Pedro emparelhou. Um toque na volta do Odair à pista e um segundo toque que acabou atravessando o carro número 43 do Pedro Cardoso. A gente vai revendo a imagem desse toque na última volta de corrida, aí para você por outro ângulo. Primeiro toque e o segundo. O Odair vinha por dentro, o Pedro Cardoso por fora. Foi lá para fora, ficou fora da briga pelo pódio. Agora é questão, Daniel, os comissários desportivos também estão avaliando. Opa, e olha aí o que nós tivemos. O Luiz Ornelas. Com quem ali? Deixou um pedaço do carro. Parece o Sansana. Luiz Ornelas e Thiago Sansana nos instantes finais. Ou o Marcos Ramos, né? Marcos Ramos terminou a prova em 17º lugar. O Luiz Ornelas em 21º. E o Thiago Sansana em 19º. Fiquei na dúvida ali exatamente entre esses dois também, que o Daniel mencionou. O Odair dos Santos vai se apresentar aqui à área de boxes como vencedor da prova. E olha só, a direção de prova já mandou avisar. O incidente entre o carro 74 do Odair dos Santos e o carro 43 do Pedro Cardoso está sob investigação. Ai, ai, ai. Pedro Cardoso foi o primeiro a chegar aqui à área de boxes. Está aí o resultado para você. Depois de 12 voltas, a vitória de Odair dos Santos, a 2ª posição do Rafael Abate, a 3ª posição do Bruno Testa, a 4ª posição do Diego Augusto, a 5ª posição do Beto Cavaleiro, a 6ª posição do Pedro Cardoso, a 7ª posição do Caíto Carvalho, a 8ª posição do Adriano Rabelo, a 9ª posição do Luciano Viscardi, a 10ª posição do Luiz Sérgio Senna Júnior, a 11ª posição do Felipe Carvalho, o 12º é Wagner Cardoso, o 13º é Daniel Nino, o 14º é Rogério Mota, o 15º é Kleber Electric, o 16º é Marcelo Zebra, o 17º Marcos Ramos, o 18º Edgar Colamarino,
Olha só, saiu punição de 20 segundos para o Odair dos Santos, é isso que nos informa a produção. Ele vai cair para a 15ª posição na prova e a vitória, mais uma dele, vai ficar para o Rafael Abate. Momento de emoções controversas. Está confirmada pela nossa produção aqui. A cronometragem também nos confirma. 20 segundos de punição para o Odair dos Santos por conta do incidente da última volta com o Pedro Cardoso. Com isso ele vai cair lá para a 15ª posição geral da prova. E a vitória, mais uma dele, vai ficar com esse aí, com o Rafael Abate. Um piloto cruza a linha de chegada em primeiro, outro vai para o pódio como vencedor da prova. A decisão anunciada de pronto pela direção de prova, então nós teremos... Olha só o incidente mais uma vez. Desgarrou um pouquinho o Odair na tomada do S de baixa. Pedro Cardoso tentou emparelhar. O Odair foi voltar, houve o toque. E aí na descida para o Pinheirinho, um segundo toque que tirou da pista o carro do Pedro Cardoso. Qual é a leitura de CDA, do Código Desportivo do Automobilismo, que os comissários praticam num momento como esse? Um piloto faz o outro perder tempo, e notoriamente o entendimento dos comissários foi de que o responsável pelo incidente foi o Odair dos Santos. Esse piloto paga na mesma moeda, paga com tempo, ou seja, o Pedro Cardoso perdeu tempo com esse incidente e o Odair dos Santos paga com tempo, portanto, com 20 segundos de acréscimo. E aí o resultado corrigido da prova, com Rafael Abate sendo declarado vencedor, mais uma dele. Bruno Testa é o segundo, Diego Augusto é o terceiro, Beto Cavaleiro é o quarto, Pedro Cardoso é o quinto, Caíto Carvalho é o sexto, Adriano Rabelo é o sétimo, Luciano Viscardi é o oitavo, Luiz Sena Júnior é o nono e o Felipe Carvalho é o 10º colocado. Aí Wagner Cardoso, Daniel Nino, Rogério Mota, Kleber Electric, Odair dos Santos agora em 15º, Marcelo Zebra, Marcos Ramos, Edgar Colamarino, Thiago Sansana e Antônio Junqueira completando as 20 primeiras posições. E com exceção do Eduardo Doriguel, que completou apenas 9 voltas de corrida, todos os pilotos trazendo seus carros à bandeira quadriculada a essa prova, que seria a 12ª do nosso calendário. Acabou sendo a 14ª, porque, repito, na etapa do Velopark, na etapa do fim de outubro, acabamos tendo a segunda corrida impedida de realização por conta de condições climáticas. A avaliação de segurança feita pela direção de categoria, pela direção de prova e também pelos comissários desportivos em conjunto com os pilotos, a etapa trazida para cá. Essa foi a 14ª corrida do ano, complementou a etapa. Tá aí o sorriso do Luciano Viscardi. Voltou para o topo do pódio o Luciano Viscardi para abrir um pouquinho de vantagem na liderança do campeonato. Mais uma dele, a 4ª dele no ano. Viscardi havia vencido a primeira prova em Campo Grande, a segunda prova em Londrina, a segunda prova em Curvelo e agora vence a segunda prova do Velopark, que aconteceu na pista de Interlagos. Você revê momentos que marcaram esta 14ª corrida da temporada. Parece ser um papo de doido até, né? Essa complementa a 6ª etapa, mas a 7ª já aconteceu e a 8ª começa daqui a pouco. Mas é a reposição da etapa que não aconteceu na pista do Velopark. Caíto Carvalho, número 31, foi o 6º colocado na primeira corrida lá do Velopark. Com a inversão das 6 primeiras posições, trouxe o seu carro para primeiro no grid. Tá aí o carro número 31, que acabou de perder o para-choque, inclusive, sendo atacado pelo Pedro Cardoso. Pedro Cardoso que fez também uma grande corrida. Olha aí o toque do Pedro Cardoso com o Caíto Carvalho. Acabou ficando para a área de escape, voltou o Caíto. Foi o primeiro incidente no qual se envolveu o Pedro Cardoso nesta prova aqui de Interlagos. Olha como se atirou lá para fora o Daniel Nino para evitar um envolvimento com esse incidente ali. Era o Daniel Nino ou era o Diego Augusto? Passa aqui o Bruno Testa. Foi o Diego Augusto que vinha ali na 5ª posição. Nesse momento, Bruno Testa, Odair dos Santos e Rafael Abate nas 3 primeiras posições. Tanto o Bruno Testa quanto o Odair dos Santos buscavam a primeira vitória na Hyundai Copa HB20. O melhor resultado do Bruno Testa até agora é um 2º lugar. Ele conquistou lá em Curvelo. E olha só a ultrapassagem do Odair como veio. Foi lá junto da mureta. E retardou um pouquinho a frenagem, um pouco sem tomada também. Vinha pela linha intermediária, a traseira do carro foi embora. Acabou vindo pela área de escape, a área auxiliar ali do S do Senna. Com isso, levou uma advertência o Odair dos Santos. Depois, mais 3 pilotos levariam essa mesma advertência por terem cometido essa mesma infração. E olha o Sansana como conseguiu evitar, depois de bloquear os freios ali na tomada do bico de pato, conseguiu evitar o contato com a proteção de pneus. Disputa pela vitória na categoria Super também, Luciano Viscardi, Daniel Nino tocando lata, melhor dizendo, e o Pedro Cardoso no instante em que partiu para cima do Rafael Abate
para buscar a segunda posição. Olha o mergulho do Pedro Cardoso para tomar essa segunda posição. Quando o Abate viu, já tinha ido, já era segundo colocado. Uma manobra sensacional do Pedro Cardoso. Esse foi um instante em que o Daniel Nino também já havia sido advertido por uso da área de escape, perdeu a liderança da categoria Super. E o Viscardi, do carro número 11, veio para vencer pela 4ª vez no ano na categoria Super. Na última volta de corrida, o instante em que levou a essa alteração. Ali o Odair dos Santos ainda tinha defendido posição, né? Essa era a penúltima volta. E agora sim a última volta. Olha só, um primeiro toque, agora o segundo. Atravessa o carro do Pedro Cardoso, ele vai para fora. O Abate vê a chance de assumir a liderança. O Odair reage, sobe pela direita ali para a curva do Bico de Pato. E aí você vê o Odair dos Santos recebendo a bandeira quadriculada. Em primeiro lugar, seria a primeira dele na Hyundai Copa HB20. Desceu do carro comemorando bastante o Odair dos Santos, mas a vitória foi declarada para Rafael Abate, já que o Odair foi punido com um acréscimo de 20 segundos a seu tempo de prova. Aí você tem o pódio da categoria Super. A 5ª posição é do Edgar Colamarino. Tá ali o Edgar Colamarino já premiado como 5º colocado. Marcelo Zebrinha foi o 4º colocado na etapa, vai recebendo o seu troféu ali das mãos da gerente da H Racing, da Camila Maluf. Aliás, mencionei o Edgar Colamarino como o primeiro vencedor da categoria Super. Na verdade, ele foi o segundo. Ele venceu a segunda prova da primeira etapa. O primeiro vencedor foi exatamente o Luciano Viscardi. Kleber Electric veio lá do fim da fila para terminar a etapa em 14º lugar geral. 3º colocado entre os pilotos da categoria Super. O Daniel Nino, recebendo seu troféu aí das mãos do Luiz Henrique, é o 2º colocado da categoria Super. Segue vivo na briga pelo título o Daniel Nino, mas a vitória, mais uma dele, a 4ª na temporada de 2019, é do Luciano Viscardi. Luciano Viscardi, Daniel Nino, Kleber Electric, o trio de ferro da categoria Super nas 3 primeiras posições. O pódio acolhendo também Marcelo Zebra na 4ª posição e Edgar Colamarino, o 5º colocado. No complemento desta 6ª etapa de temporada de 2019. Os pilotos vão ser... Oh, calma, Zebra. Ainda não. Tem mais corrida no fim de semana, Marcelo Zebra. O grito de guerra da Copa HB20. Hyundai. E foi puxado ali pelo locutor Osiris Júnior, que vai comandando a cerimônia de pódio. A festa do champanhe para os 5 primeiros colocados da categoria Super. Festa maior para Luciano Viscardi, que vence pela 4ª vez no ano, que abre um pouquinho mais de vantagem na liderança do campeonato. A vantagem dele era de 8 pontos, agora vai a 13. Tem descarte de resultado para ser considerado ainda. O Luciano Viscardi joga fora um abandono, joga fora um 8º lugar que custa 3 pontos e vai jogar fora também um 3º lugar que custa mais 12 e um 2º lugar que custa mais 15. Jogando 20 pontos fora. O Daniel Nino, enquanto vai sendo composto ali o pódio da categoria Pro. Vamos ver o descarte do Daniel Nino como fica. O Daniel Nino joga fora um 7º lugar, 4 pontos. Um 4º lugar, mais 10, 17. Outro 4º lugar, mais 10, 27. E um 3º lugar, mais 12, 37, 41 pontos. Vai jogando fora no descarte de resultados o Daniel Nino. Enquanto o Kleber Electric tem um abandono. Um 6º lugar que vai custar ali 6 pontos. Um 4º lugar custa mais 10, 16. E um 3º que custa 12, 28 pontos. Pode se dar bem, pode se dar muito bem o Kleber Electric. No descarte de resultados, ainda temos 2 corridas pela frente. Um pouquinho cedo ainda para fazer a conta do descarte de resultados. Pódio da categoria Pro vai sendo cumprido. Chega por ali Diego Augusto, tá lá Beto Cavaleiro, cumprimenta o Pedro Cardoso. O Bruno Testa igualando o seu melhor desempenho na Hyundai Copa HB20. O Bruno Testa, né? É o Bruno Testa, que foi 2º colocado na prova de encerramento da etapa de Curvelo. Aí a premiação ao Pedro Cardoso, 5º colocado, cara de poucos amigos. Era 2º, vinha para disputar a vitória. Gesticulou uma barbaridade ali depois da linha de chegada. Beto Cavaleiro, 4º colocado, tá fazendo bastante amizade com o pódio, Beto Cavaleiro. Ele que, repito, foi o piloto mais rápido da tomada de tempos, que definiu o grid para a 8ª etapa, que vai começar hoje mesmo, ao fim da tarde, aqui em Interlagos. Você
Fique conectado às nossas redes sociais, a nossa página de Facebook, a nossa conta no Instagram. Acompanhe tudo. Hoje ainda teremos a abertura da etapa final no fim de tarde. Os pilotos vão correr ao pôr do sol aqui em Interlagos. O Diego Augusto já recebeu a premiação dele como terceiro colocado. É o vice-líder do campeonato. Tá aí o Bruno Testa. Mais uma vez, segundo colocado na Hyundai Copa HB20, o Bruno Testa. E a primeira posição, pela quinta vez em 14 corridas, é do líder do campeonato. Tá aí o Luiz Henrique para fazer a entrega de mais um troféu de vitória para Rafael Abate. Rafael Abate, Bruno Testa, Diego Augusto, Beto Cavaleiro e Pedro Cardoso. Os 5 primeiros colocados nesta etapa de encerramento, melhor, nesta prova de encerramento da 6ª etapa da temporada de 2019, temporada que vai terminar amanhã. Vamos acompanhar ao vivo o encerramento da temporada, a decisão dos 2 títulos, na nossa transmissão ao vivo aqui pela televisão e também pelas redes sociais. Ainda hoje, ao fim da tarde, você acompanha conosco pela internet esta primeira prova da etapa decisiva. Que fim de temporada vai se desenhando para coroar um trabalho que marcou. Que temporada de estreia. Hyundai Copa HB20, a gente segue juntos aqui no fim de semana em Interlagos com toda essa emoção na pista.